Que bênção! Já temos conosco. É uma honra, uma bênção tão grande ter conosco e queremos de uma vez deixá-lo para que traga esta mensagem que Deus colocou nele para nós. Essa é a mensagem da luz da tarde. A luz da tarde, do entardecer. É a mesma luz que depois será vista no povo de Israel. Pois nós queremos, de uma vez, deixar o nosso irmão William Soto Santiago para que ele nos traga essa palavra. Pedimos ao Senhor Jesus Cristo que nos continue abençoando, que continue dando tudo o que nós necessitamos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Assim, conosco, nosso irmão e amigo, doutor William Soto Santiago. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, e todos aqueles que estão nas diferentes nações, ministros e congregações. E uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, que está conosco nesta ocasião. Deus te abençoe, Miguel, e sempre te use cada dia mais e mais no seu programa neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos ler em Zacarias capítulo 14, versículo 6 ao 7, que diz: Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. A luz da tarde. Ou do entardecer. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura encontramos muitos símbolos, muitos tipos e figuras que os profetas ungidos por Deus usaram, ou Deus através dos profetas. Diz a Escritura que Deus lhes falou por parábolas ao povo através dos profetas. Diz Oséias capítulo 12, versículo 10, diz: Falei aos profetas, aumentei a profecia, e por seu intermédio propus parábolas. Portanto, encontramos que Deus escondeu nas parábolas muitos dos mistérios do reino de Deus. Por isso, Jesus Cristo também cita as parábolas das que Deus falou através dos profetas e também as que Deus falou através de Jesus. As encontramos na Bíblia. Por exemplo, a parábola da semente, a boa semente que representa os filhos do reino, e encontramos também o trigo, que representa os filhos do reino, os filhos de Deus, e o joio, que representa os filhos do mal, e os ceifeiros, que são
os anjos para o tempo final, para o tempo da tarde, para o tempo em que haverá luz, para se realizar a colheita do trigo. Ao cair a tarde, o que nos indica que essa luz que haverá será de um novo dia, porque conforme ao calendário hebreu, os dias terminam na tarde e começam na tarde. E quando termina um dia do calendário hebreu, você diz, mas se ainda é de dia, ainda tem luz. E quando está começando um novo dia, você diz, mas se é de tarde, não está pela manhã para começar o dia. O que acontece é que entre os judeus é diferente. E primeiro estava a ordem que Deus deu a Israel, que os dias começam e terminam pela tarde. Por isso, encontramos que ao cair a tarde já é um novo dia e ainda há luz. Mas é a luz do novo dia que vai começando, porque o dia que já começou pelo leste terminou na tarde no oeste. Portanto, é importante conhecer onde começam os dias e onde terminam os dias, onde é o tempo da tarde e onde é o tempo da manhã. Amanhã começa pelo leste, portanto, corresponde ao Oriente Médio, onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo. E a tarde corresponde ao continente americano. Quando se fala de ceia, se fala da tarde. E, portanto, se fala do tempo onde termina um dia e começa um novo dia. E assim é espiritualmente no programa divino. O próprio Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É que, sendo Cristo o Verbo, a palavra encarnada, quando a palavra se encarna, é a luz divina para o povo neste ciclo, nesta era e nesta dispensação. Essa é a luz que ilumina os seres humanos neste tempo, nessa era, ou nessa dispensação. Se for um mensageiro para uma era, está iluminando o seu dia. Se for um mensageiro para uma dispensação, está iluminando para toda a sua dispensação. Iluminando com sua palavra, a palavra que se encarnou nele, que é a palavra que o povo tem que receber, para que se encarne no povo e traga as bênçãos prometidas para esse tempo. E o povo possa ver Deus manifestado em carne, no instrumento que ele tiver, e em seguida se manifestar em carne no povo que o recebe, porque essa palavra se encarna no povo, e isso é Deus em seu povo manifestado em e através dos membros do seu corpo místico de crentes para a era ou dispensação em que estão vivendo. Portanto, quando falamos da luz da tarde, estamos falando de Deus, que é luz, em sua manifestação final para o oeste. Porque para o tempo da tarde e a tarde corresponde ao oeste, porque pelo oeste é que o sol se põe. O oeste é a parte mais importante no programa divino. Por quê?
Porque no oeste foi que ele colocou o lugar santíssimo do seu templo que o rei Salomão construiu e o tabernáculo que o profeta Moisés construiu. E essa é a mesma ordem que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem, a qual é um templo espiritual. Começou pelo leste e conclui, se completa pelo oeste, a construção do templo espiritual de Cristo, de sua igreja. E, assim como veio ao oeste, ao lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu, a presença de Deus e morou no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro, e em seguida, depois no templo que o rei Salomão construiu, veio e habitou no lugar santíssimo no meio dos 2 querubins de ouro e no meio dos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais representam as 2 oliveiras, os 2 ungidos. Estes 2 querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro representam a divindade manifestada na humanidade, ou seja, Deus, a divindade manifestada nas 2 oliveiras, os 2 ungidos de Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 11. Tudo isso corresponde ao tempo da tarde para ser cumprido no continente americano, na construção da parte mais importante do templo espiritual de Cristo, a parte do lugar santíssimo, que tem que ser construída com pedras vivas, seres humanos, crentes em Cristo do último dia, que verão a luz da tarde e a receberão. E eles também se converterão em luz. Lembrem que Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E depois disse aos seus discípulos em outra ocasião: vós sois a luz do mundo. A tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo são também. Tudo o que Cristo é, o é também a era em que Ele se manifesta. E são também os crentes dessa era. Por exemplo, Cristo é a pedra angular. Os crentes em Cristo são pedras vivas com os quais Cristo constrói seu templo espiritual. E as pedras vivas mais importantes do tempo final são as que são colocadas no lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo é o lugar mais importante do templo espiritual de Cristo, como foi no templo que Salomão construiu e no tabernáculo que o profeta Moisés construiu. Essa é a parte mais importante e é aí onde Deus coloca os crentes do último dia, no tempo da tarde, com a manifestação da luz da tarde resplandecendo no meio da sua igreja no continente americano, para daí também iluminar para todas as nações. Tão simples assim é a luz da tarde. E agora, identificamos o tempo para a luz da tarde, para o tempo em que o programa divino no templo espiritual de Cristo estiver na etapa da pedra angular. Porque na era de pedra angular é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e o lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu estava onde? No oeste. Tão simples assim. Onde estavam os 2 querubins de madeira de oliveira? No oeste também. Portanto, é no oeste onde se manifestará a presença de Deus em toda a sua plenitude, para a dedicação do templo espiritual de Cristo, para Deus, em toda a sua plenitude, se manifestar e ter o templo espiritual para o reino milenial.
Lembre, eu estou falando do templo espiritual construído por seres humanos e com seres humanos, pelo Espírito de Deus, através das diferentes etapas. E, neste tempo final, corresponde à etapa de pedra angular, onde? Ao oeste, onde a luz da tarde estará resplandecendo e iluminando nossa alma, nosso subconsciente e o consciente e todo o nosso ser. Para nos dar o quê? A fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, podemos dizer como diz a Escritura: as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a era que nos corresponde. Quando fala das cordas que caíram em lugares deleitosos, está falando de uma carpa, de uma tenda, que tem cordas. E assim foi o templo ou tabernáculo que Moisés construiu. Uma carpa, uma tenda, um templo de peles. E agora, o templo de Cristo é de peles humanas, de seres humanos, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso o apóstolo Paulo disse: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E diz: quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. É como Deus disse a Abraão: quem te abençoar, será bendito. Quem te amaldiçoar, será maldito. Assim também é a bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E isto fala da igreja do Senhor Jesus Cristo e de cada crente em Cristo como indivíduo. E, porquanto o ser humano é um templo humano, quem destruir o seu templo, Deus o destruirá. Porque Deus deu um templo, um corpo, que é um templo para morar nesta terra e ser um templo para Deus. Portanto, é importante conhecer estas coisas do programa divino para fazer conforme a vontade de Deus. Hoje, estamos fazendo a introdução ao estudo bíblico do próximo domingo, primeiro Deus, que é a luz da tarde ou luz do entardecer. Vimos o território ao qual corresponde a luz da tarde, continente americano. Porque o continente americano é o continente do oeste. E o dia, ano e festa. Quantos gostariam de sabê-lo? Nos vemos então no próximo domingo para falar do dia, a hora e a festa e mensagem correspondente à luz da tarde no oeste. Porque tem tudo e tem que ter tudo o que está na Escritura correspondente ao oeste. Se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos por você para que Cristo o receba em seu reino. O perdoe com seu sangue e o limpe de todo pecado, o batize com Espírito Santo e fogo e produza em você um novo nascimento e o coloque no seu templo espiritual, que é seu corpo místico de crentes, sua igreja, e, sobretudo, na parte correspondente a este tempo final. Não é uma parte que já passou. Não é a primeira era, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta ou sétima era, mas é a era de pedra angular, a era do oeste.
a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, para o qual pode passar à frente e oraremos por você para que Cristo receba no seu reino. Vamos dar uns minutos enquanto passam à frente aqueles que estão presentes e não receberam a Cristo ainda como Salvador para que possam recebê-lo. Lembrem que Cristo disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E também disse: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqueles que estão nas outras nações também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador. Ele está chamando e juntando seus escolhidos correspondentes ao último dia, ao tempo da tarde, ao tempo correspondente à era de pedra angular. Lembrem que os crentes são como Cristo é a pedra de ângulo, a pedra angular. Os crentes são pedras vivas. Uma vez, Cristo disse: Deus pode levantar filhos a Abraão ainda dessas pedras. Ou seja, que representa em pedras os filhos de Abraão. O mais importante nesta vida que uma pessoa pode fazer é receber a Cristo como único e suficiente Salvador. E o maior que uma pessoa pode receber da parte de Deus é a salvação e vida eterna. Não há coisa mais importante do que a vida eterna. E não há coisa mais importante que um ser humano possa fazer do que receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Para isso é que viemos a este planeta Terra, de outra dimensão, para fazer contato com Cristo, para que nos dê a vida eterna. Ele mesmo disse em São João capítulo 10, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço e eu lhes dou vida eterna. E jamais perecerão. O Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. O Pai e eu somos um. Agora vejam como Cristo disse que são as ovelhas do Pai as que foram dadas a Ele, para que lhes dê vida eterna. Nenhuma outra pessoa pode dar vida eterna a você ou a mim, somente a um, e é Cristo que tem. Ele tem a vida eterna para dá-la a todos aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. Ninguém mais tem vida eterna para dar a outra pessoa, somente Cristo. E por isso disse que lhes daria a vida eterna. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu as conheço e eu lhes dou vida eterna. Que outra pessoa pode dizer que dá vida eterna para outro? Não há. E se não há, então não podemos buscar outra pessoa que nos dê vida eterna, a não ser a Cristo, nosso Salvador, através do programa que Ele tem de salvação e vida eterna para os seres humanos. Portanto, é importante que toda pessoa que escuta a pregação do Evangelho de Cristo e nasce a fé de Cristo em sua alma, receba a Cristo como único e suficiente Salvador, para que receba a bênção da vida eterna. Lembrem que a única oportunidade que o ser humano tem de receber a vida eterna é enquanto está nessa terra. Depois que a pessoa morre, se não tinha recebido como Salvador, já ficou tarde. Acontece como ao homem rico que se dedicou a viver em festas, reuniões importantes e morreu. Se esqueceu do mais importante. Se esqueceu de garantir o seu futuro eterno no reino de Deus, no seio de Abraão. E quando
en el infierno, se viu no inferno, como lo explica Cristo, como Cristo o en el explica, Hades, no Hades, no inferno, e então lembrou que realmente que realmente había vida después tinha vida de la vida terrena. depois da vida terrena. Se encontrou em outra vida, em outra dimensão. Se encontrou No en el cuerpo não no físico, corpo sino físico, mas en cuerpo espiritual. em corpo espiritual. Porque o espírito da pessoa é um corpo de outra dimensão. Cuando muere, Quando morre, va a uno de dos vai lugares a um que hay, de dois lugares que há: o al paraíso ou ao paraíso o al infierno. ou ao inferno. No hay otra forma Não há outra forma para el ser humano. para o ser humano. Algunos dicen, nadie Alguns dizem, ninguém sabe. sabe. Jesús Jesus sabia y le explicó. e explicou. Y Jesús fue E Jesus allá foi lá por causa dos dos nossos pecados e deixou lá os nossos pecados al diablo ao diabo, que foi o originador do pecado, e ressuscitou ao terceiro dia. Luego, Em seguida, qualquer pessoa que pense, ninguém sabe, mas é melhor que quando saiba, já tenha recebido a Cristo como Salvador. Porque se chega a saber quando morre e não recebeu a Cristo, não poderá fazer nada por si próprio. Por isso, Deus nos dá a oportunidade para que o recebamos como Salvador e lavemos nossos pecados no seu sangue. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que estão recebendo a Cristo como Salvador nas diferentes nações, para que Cristo os receba em seu reino, os perdoe com seu sangue, os limpe de todo pecado e os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. Com nossos rostos inclinados, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, venha a Ti com as pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-os em Teu reino, te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo essa oração, aqueles que estão vindo aos pés de Cristo nessa ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé na minha alma, no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Dou testemunho público de Tua fé em mim e de minha fé em Ti, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus pecados, e com Teu sangue me limpe de todo pecado, e me batize com Espírito Santo e fogo, e produza em mim o novo nascimento. Quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente. Torne uma realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora me dirão aqueles que receberam a Cristo como Salvador: quero ser batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando podem me batizar? Porquanto vocês crerem em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados, e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Deixo aqui o ministro correspondente, e em cada país deixo o ministro correspondente para indicar como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus os abençoe e guarde a todos vocês aqui presentes e lá em Porto Rico e nos demais países. E no próximo domingo nos vemos. Primeiro Deus, para continuar no estudo bíblico, para ter o estudo bíblico à luz da tarde. Deus os abençoe e continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.
Damos gracias a Dios por nuestro hermano William Soto Santiago, nuestro hermano Miguel y por todos nosotros aquí presentes. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Estaremos entonando unos cánticos. El hermano Jorge, ahí tenemos, el hermano se va a bautizar, ¿verdad? Para que se bautice y mientras tanto tenemos todo preparado. Ropas bautismales, todo está listo.